A gente vai falar bastante sobre a reforma trabalhista que na última semana completou 5 anos. E agora, com o novo governo eleito de Lula, pode ter algumas mudanças, como você viu na matéria de Nani Cox. Para comentar sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado trabalhista Rafael Lara Martins, que é presidente da OAB de Goiás. Rafael, um ótimo dia a você. Bom dia a todos vocês. Prazer estar aqui. Perfeito, a gente começa falando sobre isso no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu queria saber o seguinte, Rafael, a gente sabe que no governo de Lula, essas questões da reforma trabalhista, elas vão ser alteradas, teremos algumas alterações, eles vão reaver algumas coisas relacionadas a isso. Como que o mercado aqui deve sentir isso? Isso deve significar algum tipo de retrocesso para o Brasil? Olha, em 2017 houve uma nova articulação dentro das relações de trabalho com a reforma trabalhista, incentivando empregabilidade, incentivando a economia, fazendo com que todos olhassem para o direito de trabalho do Brasil de uma forma mais moderna. Só que os sindicatos, especialmente sindicatos de trabalhadores, sempre reclamaram de uma série de perdas de direitos, e agora, com o governo Lula sendo eleito, existe, durante a campanha eleitoral, até um debate de acabar com a reforma trabalhista. Isso depois acabou sendo colocado em um segundo plano, disseram que não ia ser bem isso, até porque geraria uma instabilidade muito grande dentro das relações da economia, e começa-se um debate de reformas pontuais, de mudanças pontuais do que a gente viu acontecer na reforma trabalhista. São 5 anos que ela teve a vigência da Lei 13.467 de 2017, e nesses 5 anos nós ainda estamos em processo de amadurecimento, especialmente da jurisprudência. É cedo para causar uma grande mudança novamente no direito do trabalho. Perfeito. O nosso comentarista Diogo Schelp também tem uma pergunta. Bom dia para você também, Diogo. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutor, bom dia. Doutor, entre os pontos que estão sendo discutidos aí, colocados como provavelmente deverão sofrer mudanças ou tentará se alterar, é a questão da atuação dos sindicatos, né? Principalmente no que se refere aí à possibilidade de empregadores e empregados negociarem sem o respaldo necessariamente dos sindicatos. E também sobre a questão da contribuição sindical. Como que o senhor vê isso, considerando que, obviamente, muitas das centrais sindicais são ligadas ao PT e, portanto, foram enfraquecidas por essa reforma, e agora o PT, enfim, tenta reverter isso. Como o senhor vê isso? Que impacto isso vai ter nas negociações trabalhistas? Olha, em primeiro lugar, antes de falar em impacto de qualquer tipo de negociação sindical, a gente precisaria parar de olhar para as relações sindicais de forma pontual. Isso aconteceu em 2017, estão fazendo novamente hoje, é muito ruim. É muito ruim porque a gente precisaria verdadeiramente de uma reforma sindical no Brasil. Nós precisaríamos de repensar o modelo de sindicatos, o modelo de sindicalismo que nós temos no Brasil. Nós temos um sindicalismo compulsório, no seguinte sentido: os trabalhadores de determinada empresa, apesar de a Constituição dizer que há liberdade sindical, eles não têm na prática no Brasil qualquer tipo de liberdade. Se a pessoa trabalha em uma determinada empresa, ela é automaticamente vinculada, queira ela ou não, a um determinado sindicato. O que há é o direito de ela associar-se, como fosse uma associação civil. Aí ela passa a contribuir voluntariamente, uma espécie de como se clube fosse. Eu passo a pertencer porque eu quero, mas a vinculação dele é obrigatória. Enquanto que o ideal é a gente realmente fazer que essa reflexão da liberdade sindical no Brasil viesse à tona. Para isso, uma grande reforma. Então, simplesmente alterar para falar de voltar negociações, no lugar de negociação direto do trabalhador, negociações com o sindicato, é fortalecer novamente o sindicato de uma maneira equivocada, como existia no passado. Os sindicatos devem sim ser fortalecidos, mas de uma maneira que possam trazer respostas com coerência daqueles que buscam levar vantagens àqueles que querem se associar, que são os trabalhadores.
Perfeito, doutor. Queria fazer uma pergunta ao senhor, falar sobre esse imposto sindical para o trabalhador. No caso, o trabalhador, caso tenha essa alteração, ele deverá pagar algum imposto mais uma vez? A gente tinha isso antigamente. Antigamente, mais uma vez, o empregado era obrigado a pagar aquele sindicato que ele sequer escolheu. E aí, um dia de salário dele no ano era descontado e ele pagava esse sindicato. Também era muito comum existirem outras responsabilidades de pagamento pelos trabalhadores nas convenções coletivas. Em 2017, houve a mudança e todos esses pagamentos passaram a não ser obrigatórios. O trabalhador pagava o sindicato se ele quisesse, se ele acreditasse no trabalho que está sendo feito pelo sindicato, se ele entendesse que o bem o representa. E agora o que se quer com essa mudança é fazer com que o sindicato passe a receber dinheiro de novo do trabalhador, sem permitir que o trabalhador tenha a liberdade de dizer esse sindicato bem me representa ou não. Portanto, se for feita a alteração, o trabalhador volta a ter, sem direito de se recusar, que pagar o sindicato. Diogo, mais uma pergunta? Sim, sobre o trabalho intermitente, doutor, em que medida isso, ao ser incluído aí na reforma trabalhista, em que medida isso auxiliou empregadores a ter esses trabalhadores de forma legal, de forma oficial, sem precisar incorrer em nenhuma infração trabalhista, e de que maneira a mudança dessa regra pode justamente atrapalhar até a empregabilidade? Olha, quando surge a modalidade 2017, talvez está uma cara. Acho que perdemos conexão com o doutor. Será que a gente consegue? Acho que ele não me ouve. A gente volta para as informações de hoje. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa entrevista.